esperança de que todo esse desespero estaria acabado assim que a Stephanie. Nós descobrimos que um carro misterioso passa na frente da casa da Maria Stephanie, essa jovem que desapareceu no baile funk. Será que é um recado para a família? Será que esse carro queria passar alguma mensagem para os pais da jovem? Depois do intervalo, me aguarde. Hoje, logo após a novela Jesus, A Fazenda, tem a prova do fazendeiro, ao vivo. Esquenta Black Friday da Bela Casa Decor. Suqueiras com 40% de desconto à vista, móveis até 50% de desconto à vista e todo o restante da loja, inclusive a linha Natal, está com 20% de desconto para pagamento à vista. Mas, Bruno, eu não posso pagar à vista, então presta atenção, porque pensando em você, a Bela Casa Decor está parcelando em até 6 vezes a linha Natal. Telefone e endereço aí na sua tela, não perde tempo que vem aqui para Bela Casa Decor.
Debate 2020. E o tema é obras. Com a palavra, João Pedreiro. Eu prometo a todos os ouvintes que minha obra é a obra mais barata da cidade. Comigo não tem essa de obedecer projeto, não. Eu faço qualquer puxadinho. Primeira linha, segunda linha de material, é tudo a mesma coisa. E quando eu falto... Acabou o seu tempo. E agora com a palavra, Fábio, da Esfera Engenharia. Obra é coisa séria. Na Esfera, sua construção é supervisionada por engenheiros e arquitetos. Os materiais são de excelente qualidade. Escolha certo. Escolha Esfera Engenharia. E fique tranquilo. E assim terminamos mais esse importante debate. Fábio, você já me convenceu. Não esquece de me passar o cartão de visitas, hein? Atenção você, porque nesse momento eu quero falar sobre a Vinil Art, uma empresa especializada em impressão digital. Aqui eles utilizam equipamentos com tecnologia de ponta. Você encontra lonas, adesivos, perfurados, banner, corte eletrônico e muito mais. Na campanha eleitoral, o atendimento é personalizado com entrega de material em até 24 horas. Telefone e endereço aí na sua tela. Vinil Art Comunicação. A imagem é sua, a impressão é nossa. Eleições 2020 na SIC TV. Oferecimento: Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Inscreva-se no vestibular 2021 e tenha benefícios exclusivos. Vinil Arte Comunicação Visual. A imagem é sua, a impressão é nossa. E Esfera Engenharia. Solicite o seu orçamento e fique tranquilo. Rondônia, começa agora o terceiro dia da série de debates da SIC TV. Momento histórico e importante das eleições municipais. Aqui, você decide o seu voto. Estamos transmitindo o debate ao vivo para todo o estado de Rondônia pela SIC TV, afiliada à Record TV em Rondônia, e também pela Rádio Parecis FM 98,1 e também para todo o Brasil e para o mundo pela internet no canal SIC TV no YouTube. Fique à vontade para você compartilhar o link da transmissão e deixe também o seu comentário. O sistema Imagem de Comunicação está presente em Rondônia há mais de 30 anos. Nossa prioridade é levar a informação com a qualidade que o rondoniense merece. Temos tradição na transmissão de debates com os principais candidatos. Em 2020, ano tão conturbado para todo mundo, fizemos questão de realizar essa rodada de discussões, mesmo com o elevado número de candidatos à Prefeitura da capital. Porque entendemos que você, eleitor, merece respeito e quer a informação mais clara possível. É a primeira vez que realizamos esse grande evento com o estúdio Auditório Sérgio Melo um pouco vazio. Não temos o calor da plateia, mas temos a certeza que você, do outro lado da telinha, está vibrando com o candidato que mais se aproxima dos seus ideais. Obrigado por confiar no nosso trabalho. Antes de iniciarmos, gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, que associam sua marca a um momento tão importante para Porto Velho. Esfera Engenharia, Vinil Arte Comunicação Visual, Grupo Educacional Aparício Carvalho, Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Por conta da ausência do candidato Vinícius Miguel, excepcionalmente hoje teremos a participação de apenas 2 candidatos no debate. De acordo com o sorteio realizado previamente, a ordem de disposição dos candidatos presentes da esquerda para a direita da sua tela ficou assim. Candidato Ramon Cujuí. E candidato Hildon Chaves. O primeiro bloco do debate terá 3 rodadas de confronto direto entre os candidatos, com um tema livre, no formato de pergunta, resposta, réplica e tréplica. E uma rodada com perguntas de eleitores e de entidades da capital. O candidato que porventura se sentir ofendido poderá pleitear o direito de resposta, que será analisado pela banca julgadora, indicada pela OAB, hoje representada pelos advogados Dr. Paulo Rogério, Dr. Michel Mesquita e Dr. Alex Melo, a quem também agradecemos a colaboração. Vamos então dar início ao nosso debate de hoje com as apresentações de cada candidato. Conforme sorteio prévio, o primeiro candidato a falar é o candidato
Ramon Cujuí. Seja bem-vindo, candidato, pode falar. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Ramon Cujuí, tenho 50 anos, sou nascido e criado em Porto Velho. Sou servidor público do Judiciário Federal. Estamos aqui apresentando o nosso nome para a cidade de Porto Velho, para transformar nossa cidade num lugar melhor para se viver, para fazer de Porto Velho um lugar melhor para a gente. E o Partido dos Trabalhadores traz o seu legado de um trabalho que já realizamos durante 8 anos na cidade. Então, peço a você, cara eleitor, cara eleitora, que vote 13 no próximo dia 15 de novembro. Obrigada, candidato. Candidato Hildon Chaves. Boa tarde a todos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui neste momento, nesse local, nesse espaço. Esta é a segunda vez que frequentamos os estúdios da SIC TV para apresentar as nossas propostas para a população, o que nós pretendemos fazer por Porto Velho, como que nós pretendemos continuar transformando a nossa cidade numa cidade melhor, mais justa, mais fraterna, enfim, na cidade que todos nós queremos. Eu sou Hildon Chaves, número 45, e nós vamos agora aproveitar essa oportunidade para conversar com a população. Agora vamos começar com a rodada de perguntas e respostas entre os candidatos. Cada um terá 45 segundos para a pergunta, 1 minuto e 30 segundos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Conforme sorteio prévio, quem inicia o primeiro confronto, hoje é o candidato Ramon Cujuí. Pode fazer a sua pergunta, candidato. Candidato Hildon Chaves, pelos dados que nós temos, a educação em Porto Velho sofre um abandono. Nós temos, inclusive, crianças que encerraram o ano letivo de 2018 apenas em 2020. Eu lhe pergunto, por que tamanho abandono da educação em Porto Velho por parte da sua gestão e abandono das nossas crianças por parte da sua gestão? Bom, candidato, o senhor, com devido respeito, até pelo seu partido de origem, que governou por 8 anos Porto Velho, não é a pessoa ideal, com todo respeito, para se falar de abandono da educação de Porto Velho. A educação de Porto Velho estava estagnada há mais de 10 anos quando nós assumimos. A nota do IDEB estagnada em 4,7. Já no primeiro ano de mandato conseguimos elevar a nota do IDEB para 5,1 e agora mais um aumento na sequência para 5,2, não obstante a pandemia do coronavírus. Mesmo dessa maneira, nós continuamos avançando, herdamos das gestões anteriores escolas obsoletas, enfim, uma dificuldade tremenda que nós estamos resolvendo e sempre avançando. Criamos 4.500 vagas novas na educação de Porto Velho. O relógio não está funcionando. É esse tempo. Mas aonde? Lá, esse aqui não funciona? Agora que saltaram. Está correndo o tempo. Não, agora. Eu já respondi. Só os 30 segundos finais nesse monitor aparece para o senhor. Tá. Ok, já respondi a pergunta. A sua réplica, candidato Ramon. Candidato, em Porto Velho são 31 mil crianças que deveriam estar na creche e não estão. A cobertura de creche para Porto Velho é apenas de 12%. E nós temos vários equipamentos construídos que sequer foram ativados para prestar serviço para as pessoas. Nós temos 5 mil crianças que deviam estar na pré-escola e que não estão na pré-escola. O IDEB que o senhor falou, realmente subiu de 5,1 para 5,3, mas a meta do IDEB era 5,5 e o senhor foi reprovado no IDEB. Uma outra coisa é que o investimento em educação na sua gestão caiu de 31% em 2016, no final da gestão do Dr. Mauro, para 27% em 2018 e 26% em 2017 se mantém em 26%. Quando nós assumirmos a prefeitura a partir do ano que vem, o investimento básico em educação será de 27,5%. E nós vamos trabalhar para universalizar para a escola para todas as crianças da nossa cidade. E você, mãe, tenha certeza que nós vamos ampliar a quantidade de creche. Esse monte de creche abandonada que tem pela cidade que não funciona, nós vamos colocar para funcionar, para proteger a sua família e a sua criança. Bom, candidato, mais uma vez o senhor também não tem propriedade para falar deste assunto. Quando o ex-prefeito Mauro assumiu, durante toda a gestão, e depois quando nós assumimos, nós encontramos 129 pendências no FNDE, todas originárias da gestão anterior do PT. O que travou a gestão do Dr. Mauro
na questão da construção de escolas e etc. Nós temos, sim, várias creches que nunca foram concluídas e que nunca tinham sido recebidas pelo FNDE. Por conta disso, Porto Velho ficou privado de milhões de recursos por conta desta incúria, desta incapacidade de gestão, que não foi sua, mas foi do seu partido, foi do antecessor que governou a nossa cidade por 8 anos. Resolvemos essas pendências, essas 129 pendências, e agora sim, Porto Velho está apto a investir ainda mais na educação do nosso município. Candidato Wildon Chaves, a próxima a perguntar ao candidato Cojuí. Candidato, uma das grandes demandas de Porto Velho é a questão da nossa infraestrutura. Nós temos um atraso, um delay muito grande com relação a outras capitais, como por exemplo, vamos nos ater aqui a Cuiabá, por exemplo, a Campo Grande, aonde essa pauta da infraestrutura, do asfaltamento, isso praticamente não faz mais parte das eleições. Nós temos um déficit de asfalto gigantesco na nossa cidade, um déficit de drenagem monumental, e eu gostaria de saber quais seriam os seus planos caso eventualmente o senhor venha a ser eleito prefeito de Porto Velho com relação à questão dos asfaltos da nossa capital. A primeira coisa a ser feita para começar a resolver o problema de infraestrutura de Porto Velho é aprovar o Plano Municipal de Saneamento Básico, que diz respeito a esgoto, diz respeito à drenagem. Porto Velho, toda vez que chove, vira uma alagação só. Antes de ontem, você não consegue transitar na cidade. Realmente isso é um fato. Porto Velho alaga em todos os pontos, não só no centro, mas em todos os lugares. Exatamente isso fruto de uma má gestão, de quem prometeu colocar a cidade nos eixos, quem prometeu deixar a cidade cuidada, não fez isso nos últimos anos. É preciso ter um plano aprovado, e esse plano, por sinal, sequer foi colocado para funcionar. Nós corremos o risco de, a partir de 2022, não acessarmos recursos federais para investir na infraestrutura da cidade, porque a atual gestão simplesmente não fez o Plano Municipal de Saneamento Básico. Agora, em junho, foi entregue o diagnóstico. Nós teremos que correr durante o ano de 2021 para conseguir formular o plano, para poder acessar recursos federais para investimento em infraestrutura. É preciso planejar a cidade. Não pode ficar fazendo asfalto de qualquer jeito, como puxadinho. Algumas ruas eu fui agora, foi feito asfalto, mas não foi feito meio-fio. Então, como choveu, a água está escorrendo para dentro da casa das pessoas. Porque asfalto eleitoreiro é uma coisa muito feia. Fazer o asfalto é fundamental. Mas da forma como vem sendo feito nos últimos 6 meses de trabalho, para dizer que está trabalhando, é uma coisa que a população de Porto Velho não aceita mais. É preciso planejar, é preciso ter seriedade com o dinheiro público. Bom, candidato, eu vejo que nós temos opiniões diametralmente opostas. Nós pensamos de forma diferente e planejamos o nosso governo diferente. Em primeiro lugar, para a sua informação e dos eleitores que nos assistem nesse momento, que nos honram com a sua audiência, o Plano de Saneamento Básico, o PMSB, já está construído, está pronto, está dependendo apenas da aprovação da Câmara de Vereadores. Isso realmente é essencial para o saneamento básico em todos os seus eixos. Mas eu entendo, candidato, que é fundamental o asfaltamento da nossa cidade, da nossa capital. A nossa capital pena há muito tempo por um déficit extraordinário de asfalto. Quando assumimos esse déficit era de 550 quilômetros. E na nossa gestão executaremos aproximadamente 250, muito mais do que os 50 quilômetros feitos por mandato na gestão do PT. Sua réplica, candidato. O problema é que o asfalto vai ficar debaixo d'água. Porto Velho toda debaixo d'água. Porque você fazer asfalto sem drenagem é jogar dinheiro público fora. Em todos os lugares da cidade hoje, por onde se passou asfalto, está ficando debaixo d'água. E não sou eu quem está dizendo isso, a população toda está vendo isso. É preciso responsabilidade. O nome desse asfalto que está sendo feito em Porto Velho hoje tem um nome, chama asfalto eleitoreiro, asfalto casca de ovo. Que passada a eleição ele começa a quebrar, ele começa a sair. Porto Velho já viu isso várias vezes. É preciso que nós tenhamos responsabilidade com o dinheiro público. É preciso um planejamento, é preciso responsabilidade. É preciso, antes de fazer o asfalto, fazer a drenagem. É preciso fazer o meio-fio, as sarjetas. Como eu disse, tem bairro hoje
que está chovendo e a água está escorrendo para dentro das casas porque passaram o asfalto, mas não fizeram meio-fio. E fizeram asfalto para quê? Para aparecer no programa eleitoral, para dizer que Porto Velho está sendo asfaltado. Na verdade, isso é a velha técnica que nós já conhecemos. O asfalto eleitoreiro casca de ovo que não resiste a uma chuva. Obrigada, candidato. Essa foi a réplica, a gente vai dar sequência. Fechado esses primeiros confrontos, vamos agora ao bloco de perguntas dos eleitores de entidades de Porto Velho. A nossa produção vai rodar a primeira pergunta. Na volta eu vou sortear quem vai responder no tempo de 1 minuto e 30 segundos. Quem faz o questionamento, pode rodar. Sabemos que o ano de 2020 foi um ano atípico a nível mundial. Fechamento de empresas, fechamento de lojas, demissões. Então, a Federação do Comércio e seus sindicatos filiados gostaria de saber do nobre candidato quais são as propostas para o crescimento do município de Porto Velho. O candidato que vai responder essa pergunta. Candidato Ramon Cujuí. Pode responder, candidato. Para o crescimento econômico e social de Porto Velho, nós temos uma estratégia. Nós precisamos assumir a identidade amazônica de Porto Velho. Nós não podemos ser conhecidos no Brasil e no mundo como a cidade que mais queima. É preciso que Porto Velho seja uma marca que atraia investidores para cá. A Natura foi para o Acre se instalar lá, não é porque ela tem melhor infraestrutura do que a gente. É porque o Acre é uma marca de defesa da Amazônia. E nós precisamos assumir isso. Porto Velho é uma cidade de muitas potencialidades e nós precisamos fortalecer essas potencialidades. No longo prazo, essa estratégia para desenvolvimento. Mas nós precisamos ter estratégia para esse momento de crise que passa a nossa cidade, que passa o país, que passa o mundo. E nós estamos trazendo uma proposta de transferência de renda com moeda social, a moeda beiradeira, a moeda social beiradeira. Nós vamos cadastrar comerciantes e vamos fornecer para as famílias do Bolsa Família um cartão magnético com R$120 que equivalem a 120 beiradeiras, para que essas famílias façam compras na rede de comércio cadastrada pela Prefeitura. E essa rede de comércio cadastrada vai receber a moeda e vai conseguir se manter de pé. Nós vamos transferir renda, colocar o dinheiro que vem dos royalties das usinas para as pessoas consumirem e dessa forma manterem um pequeno comércio de pé, pequenas farmácias, padarias, açougues, salão de beleza, enfim. É dessa forma que nós precisamos, no curto prazo, manter a economia de pé e, no longo prazo, abrir perspectivas para o desenvolvimento social e econômico da nossa cidade. Porque o que falta é isso, é projeto para a nossa cidade. Ela não tem projeto de desenvolvimento e nós vamos fazer. Obrigada, candidato. Vamos para a próxima pergunta. Sou Carlos Camargo. A pergunta que eu tenho para fazer é: como vai ficar o saneamento básico na nossa cidade? Continuamos com o candidato Ramon Cujuí para a resposta a essa pergunta. Só um minuto, candidato. O diretor informou que continua com o Wildon Chaves. Bom, a resposta a essa questão pode ser traduzida com a parceria público-privada para a realização dos eixos de saneamento, água e esgoto. As 3 maiores empresas de saneamento da América Latina atenderam ao chamado feito pela Prefeitura de Porto Velho, na nossa gestão, para a realização de estudos com vistas à implantação, à universalização de água e esgoto na cidade de Porto Velho e também Unidos. Gastaram aproximadamente mais de um ano construindo esses estudos. A Prefeitura, através do Conselho de Parcerias Público-Privadas, já analisou todos esses estudos. As 3 maiores empresas de saneamento básico da América Latina estão concorrendo neste processo e em breve, dentro de no máximo aí 60, provavelmente antes do final do ano, nós já estamos em condições de dar o start desse processo licitatório, já que o plano de saneamento, o PMSB, já está pronto, está pendente só de aprovação na Câmara, o que deve acontecer nos próximos dias. Esta será uma obra de aproximadamente R$2 bilhões, sem recursos do município de Porto Velho, nem do Estado e nem da União. É um investimento essencialmente privado que vai resolver de uma vez por todas essa herança secular que nós temos aqui, da falta de água, e cada real investido
nessa questão, economiza R$4 em saúde pública. A situação está resolvida. Obrigada, candidato. Só para informar ao telespectador e também aos nossos candidatos que essa rodada era de perguntas e as respostas seriam sorteadas. Só para confirmar que o próximo que responderia era o candidato Hildon Chaves, tá bom? Agora essa rodada será de perguntas entre os candidatos e conforme o sorteio, vamos com o candidato Ramon Cujuí. Pode fazer a pergunta, candidato. Candidato, quando nós deixamos a Prefeitura de Porto Velho, no ano de 2012, nós tínhamos 78 equipes de saúde da família que atendiam uma cobertura de 74% da população. Hoje, essa cobertura do programa Saúde da Família está reduzida para pouco mais de 50%. Eu lhe pergunto, por que tanto descaso com o atendimento da saúde da nossa população? Candidato, eu não conheço este número, eu não reconheço este número. Nesta época eu fui promotor da saúde do Ministério Público. Historicamente, Porto Velho vem mantendo um percentual de cobertura na casa de 45% a 50% do programa de saúde da família. Isso, o ideal é que se amplie essa cobertura, mas as condições econômico-financeiras, lei de responsabilidade fiscal do município não tem permitido. Eu não me lembro de, na gestão do PT, nós termos chegado sequer perto a 60%, quanto mais 75% de cobertura. Eu não reconheço esse número e eu acho que o senhor está equivocado. É importante a cobertura do programa de saúde da família, a Prefeitura de Porto Velho vem gastando mais 7, 8% a mais do que os 15% constitucionais na questão da saúde. A saúde pública é um problema em todo o país e há o subfinanciamento. Na época que o Roberto, no primeiro mandato, por exemplo, recebia para manter uma UPA, é praticamente esse mesmo valor que nós recebemos hoje e temos que nós temos que complementar, fazer essa complementação com recursos próprios do município. Para quem está de fora é muito fácil fazer afirmações e ilações. Agora, a situação é muito mais complexa do que o que parece. Candidato. Me surpreende que o senhor não conheça esse número, candidato, porque ele faz parte do plano municipal de saúde que o senhor assinou. Lá diz, 2012, 78 equipes cobriam 74%. No final de 2016, doutor Mauro, haviam 81 equipes que cobriam 63% por conta do crescimento populacional. Então, candidato, o senhor devia ver o que o senhor assina. O senhor não conhece a cidade, mesmo estando na gestão, não conhece nem os dados da sua gestão. O programa da família é fundamental como estratégia de entrada das pessoas no sistema de saúde. E nós não podemos desmontá-lo. Precisamos defender o SUS, precisamos defender o sistema de saúde. Por esses dias o governo federal botou um decreto para privatizar as unidades básicas de saúde. Nós precisamos enfrentar essas coisas com seriedade. Um prefeito, ele precisa ler o que ele assina. Você que está me ouvindo aí, entra no Google agora e procura Plano Municipal de Saúde, que você vai ver os dados todos lá. E esse plano foi aprovado pelo prefeito que está aqui do lado, que desconhece os números. Devia conhecer. Uma coisa que um prefeito precisa é conhecer sua cidade e os documentos que ele assina. Candidato, o senhor falou que eu assinei em 2012. Em 2012 eu não era prefeito, candidato. Em 2012 eu estava no Ministério Público, eu fui promotor até 2013. Eu não assinei plano de saúde nenhum. Isso é um documento do Poder Executivo, eu não fazia parte do Poder Executivo. Eu fui eleito nas eleições de 2016 e tomei posse em 2017. Portanto, eu não tenho nenhuma participação nessa questão. O senhor tem que, eu entendo que até por respeito à população que nos assiste nesse momento, nós não podemos iludir, enganar, enrolar a população. Todos têm lembrança do que foi a gestão do PT, do desastre que foi a gestão do PT em Porto Velho, não obstante os milhões de recursos das compensações das usinas e principalmente pelo alinhamento do governo federal, que era do PT naquela época. Então nós temos que ter responsabilidade, candidato, com o que a gente fala, com o que a gente afirma aqui nesse momento. Obrigada, candidato. Esse foi o primeiro bloco do debate da SIC TV. No próximo bloco nós teremos mais rodadas de confronto entre os candidatos e as perguntas elaboradas pela emissora. Voltamos já. Eleições 2020 na SIC TV.
Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Inscreva-se no vestibular 2021 e tenha benefícios exclusivos. Vinil, arte, comunicação visual. A imagem é sua, a impressão é nossa. E Espera Engenharia. Solicite o seu orçamento e fique tranquilo. Estamos de volta com a série de debates da SIC TV. Hoje com apenas 2 candidatos, os candidatos Ramon Pujuí e Hildon Chaves. Lembrando que nós temos hoje a ausência do candidato Vinícius Miguel, que foi convidado previamente, mas não compareceu e também não justificou a sua ausência, infelizmente, mas continuaremos o nosso debate com os 2 candidatos que se comprometeram a estar hoje aqui. E olha, nesse bloco teremos mais rodadas de perguntas entre os candidatos. Para o confronto direto e conforme sorteio previamente realizado, quem começa a perguntar é o candidato Ramon Pujuí. Pode fazer a sua pergunta, candidato. Perdão, nessa rodada é o candidato Hildon Chaves. Bom, candidato, para se fazer quaisquer ações na Prefeitura de Porto Velho, é preciso, além do planejamento, disciplina financeira e a reunião de recursos. Nós conseguimos realizar até agora o maior plano de asfaltamento da nossa cidade de Porto Velho, graças às economias que nós fizemos ao longo de todo esse período que nós estamos à frente da Prefeitura de Porto Velho. Quais são os seus planos para a gestão das compras dos bens, insumos tão necessários à frente da Prefeitura de Porto Velho? O que o senhor pensa sobre isso? Candidato? É só para fazer uma correção aqui para o candidato. O Plano Municipal de Saúde é de 2018, né? Então é só procurar no Google. Aqui ninguém engana ninguém. Coloca no Google Plano Municipal de Saúde de Porto Velho e coloca lá e procura o relatório inicial que vai ter aqueles dados todos que eu falei. No que diz respeito às compras de Porto Velho, eu sou especialista em compra. Eu trabalhei 20 anos no serviço público. Trabalhei no Tribunal Regional Eleitoral. Fui chefe de seção de licitação de compras, responsável por compras e gestão de contratos. Nós precisamos enxugar a máquina. Uma das coisas que nós vamos fazer, inclusive para reduzir custo de contrato, é dar uma averiguada nessa quantidade de imóvel alugado que a Prefeitura tem. Eu vou dar um exemplo para você. A Prefeitura tem imóvel próprio do IPAM e está pagando R$49 mil por mês para o IPAM funcionar naquele antigo shopping na Carlos Gomes. É preciso ter cuidado com o dinheiro público, a gente precisa fazer isso. Outra coisa que nós vamos fazer é pegar essa quantidade de cargo comissionado que foi criado aí nessa gestão e passar um pente fino. Boa parte dos recursos que poderiam ser aplicados em outras coisas estão indo pelo ralo aí. Nós precisamos ter planejamento nas compras públicas. É preciso ter registro de preço, é preciso ter pregão, é preciso acompanhar essas coisas todas. E isso nós faremos. Porque se tem uma coisa que eu sei fazer, candidato, eu lhe afirmo. Foram 20 anos trabalhando com compra pública e gestão de contrato. E nós vamos passar um pente fino nas compras e nos contratos da Prefeitura. Porque o dinheiro público, o dinheiro do povo de Porto Velho, não pode ir pelo ralo em aluguéis desnecessários e pagando esse monte de comissionado que está se pagando hoje. Bom, candidato, o senhor mais uma vez demonstra desinformação. O senhor precisa melhorar um pouco a sua assessoria. O prédio do IPAM, que é próprio, está em processo de reforma, está com problemas estruturais sérios. Por uma questão de segurança dos nossos servidores que trabalham no IPAM, e não teria como se fazer uma reforma, como se fazer as intervenções necessárias com as pessoas lá dentro. Então, por uma questão de saúde, por uma questão de lógica, nós estamos realmente num prédio alugado. Mas, candidato, é preciso saber fazer mais com menos. É preciso, sobretudo, se comprar melhor. Por isso, criamos a Superintendência de Licitações, que tem trazido muita economia para o município. Somente em combustível, neste mandato, economizamos mais de 24 milhões de reais. Manutenção de máquinas, outros 20 e tantos milhões de reais, que nos possibilita ter uma gestão enxuta e eficiente. Candidato. Comprar mais e melhor é preciso ter um pouco de inteligência nisso. Eu tenho uma proposta, inclusive para os outros órgãos públicos que compram com a gente, de fazer conjuntos, né? De a gente sentar com outros órgãos que compram, por exemplo, papel que todos compram igual, e fazer uma compra conjunta, e aí você reduz o preço na escala.
É preciso buscar, sim, otimizar os custos nas compras da prefeitura. E é preciso ter inteligência nessas compras. É preciso que a prefeitura, por exemplo, ela promova a agricultura familiar fazendo compra direta dos agricultores familiares. A prefeitura tem um poder de compra muito grande. E o seu poder de compra ele pode ser utilizado para o desenvolvimento social e econômico da cidade, privilegiando o pequeno comerciante, privilegiando os pequenos negócios. É preciso ter inteligência nessas coisas. Não adianta a gente falar que economizou e a cidade está parada. O poder de compra da Prefeitura de Porto Velho, você tem a certeza, na nossa gestão, ele vai ser utilizado para induzir o desenvolvimento social e econômico de Porto Velho. A Prefeitura tem a obrigação de fazer isso. O nosso povo precisa disso, geração de emprego e renda. Candidato Hildon. Candidato, o PT, nos seus 8 anos de gestão, praticamente quebrou a prefeitura. Nós estamos no trabalho de reerguer a prefeitura. Só um minuto, candidato. Só reforçando, essa é a tréplica do candidato? Segundo a nossa direção, nós vamos para a próxima rodada de perguntas. E quem começa é o candidato Ramon Cujuí. Candidato, o senhor falou em PPP para... Posso? Candidato, o senhor falou em PPP para o saneamento básico em Porto Velho. O senhor está falando em privatizar o sistema de fornecimento de água e tratamento de esgoto, é isso? O senhor vai romper o contrato com a CAERD, é isso que o senhor está dizendo? É, candidato. Não é... Primeiro que não tem muito o que privatizar. É privatizar o nada. A CAERD é uma companhia que comercializa em caráter de monopólio um item essencial à vida, que é a água. E Porto Velho tem menos de 20% de água e menos de 2% de esgoto. Esta empresa está falida e isso não pode continuar, a população de Porto Velho não pode continuar pagando essa conta indefinidamente. O município não tem 2 bilhões de reais, a União não tem, o governo do estado não tem. Nós não podemos deixar a população de Porto Velho ao abandono, sofrendo horrores por conta da ineficiência desta empresa, dos males que esta empresa causa à população de Porto Velho, para manter essa estrutura estatal obsoleta, ineficiente, inútil. É preciso ter responsabilidade com a população. O PT teve 8 anos para fazer alguma coisa para o Porto Velho nesse sentido e não fez. E o senhor, candidato, saiba que nós não fazemos asfalto casca de ovo. O nosso asfalto de recapeamento é com 3 centímetros. E quem fazia casca de ovo foi o PT lá atrás. O nosso asfalto primário, onde não tem asfalto, é de 5 centímetros. É asfalto de qualidade. Está faltando ainda meio fio sarjeta, mas nós vamos fazer. O importante é que estamos fazendo o maior programa de asfaltamento da história de Porto Velho, com 250 quilômetros. É isso que a população precisa e merece. Obrigada, candidato. Réplica, candidato Cujuí. O candidato fala em tirar da CAERD. Essa conversa é a mesma da Ceron. Diziam que a Ceron não prestava um bom serviço. O serviço continua ruim e a única coisa que aumentou foi a sua conta de energia. Se a CAERD for tirada do circuito e colocada uma empresa privada, meus queridos, vocês vão ter o mesmo serviço ruim e vão ter a sua conta de água aumentada. É disso que a gente está falando. A privatização do sistema de serviço de água e esgoto de Porto Velho é transformar uma nova Energisa, uma Energisa da água. É isso que está se propondo aqui. É isso que o candidato está propondo. Ele quer uma Energisa da água, onde você vai ter o mesmo serviço ruim, porque ela não tem recurso para fazer a ampliação do sistema. E ela vai cobrar de você uma conta mais cara. Foi isso que aconteceu em Manaus, foi isso que aconteceu aqui em Ariquemes. Tome cuidado com isso. Nós vamos manter a CAERD e vamos cobrar a eficiência da CAERD. Porque a prefeitura, porque Porto Velho responde por 40% da receita da CAERD. E é preciso competência da prefeitura para cobrar isso do poder concessionário, que é o poder do Estado, que é a CAERD. Candidato, nós temos que ter responsabilidade com aquilo que falamos para a população de Porto Velho. São situações completamente diferentes. No caso da Energisa, toda a cidade de Porto Velho recebia energia e não estava ninguém sem energia. Nós estamos falando de água, que é um item essencial à vida. Nessa época do ano, toda a zona sul de Porto Velho fica sem água, zona leste também, vão buscar água lá na CEMOB. Isso é inaceitável, isso é indigno. Nós não podemos de maneira alguma concordar com isso. Então, quem hoje não recebe água, vai passar a receber água, a ter esgoto tratado, água tratada na sua torneira. Então, essa é a questão. Mais de 80% da população de Porto Velho não tem água tratada em
Quando o senhor mesmo falou que Porto Velho responde por 40% da receita da CAERD, ela deveria pelo menos fornecer 40% de água para 40% da população. E hoje oferece menos de 20% e de forma intermitente. Nós temos que ter responsabilidade com o que nós falamos, candidato. Obrigada, candidato. Finalizada mais essa sequência de confronto direto, agora cada candidato responderá a uma pergunta elaborada pela emissora. Seguindo a mesma ordem das apresentações iniciais, o candidato que responde à primeira pergunta é o candidato Ramon Cujuí. Candidato, no governo do PT começaram as obras do viaduto que foram concluídas quase uma década depois. Também no governo do PT iniciaram as obras de saneamento básico, mas o dinheiro voltou aos cofres federais e a obra não andou. Se prefeito, como o senhor faria para que Porto Velho não voltasse a viver situações como essas? Pois bem, no governo do PT foram muito mais coisas que vieram para cá. Vieram as obras da Ponte do Rio Madeira que foram construídas, vieram os IFROS, vieram as UPAs, vieram muito mais coisas para Porto Velho. No governo nosso, para que não volte o recurso, nós precisamos ter uma boa gestão de obra. O problema dos viadutos foi o problema de gestão. O problema da gestão de obra é preciso que você tenha uma equipe competente técnica. E nós vamos fazer isso. A questão do saneamento em Porto Velho, o governo Lula deixou 900 milhões de reais para a CAERD executar e a CAERD não executou. E a prefeitura, que tinha o poder político de cobrar do governo do estado a execução, não fez. E nós estamos falando aqui do governo Mauro e estamos falando desse governo atual. Porque nós precisamos fazer isso. No que diz respeito ao saneamento básico, nós precisamos usar o poder da prefeitura, esses 40% de receita que a CAERD recebe da prefeitura, para dizer, ou vocês cumprem um plano de investimento e um plano de ação bem elaborado, ou nós vamos pegar isso e levar para outro canto. E outro canto, no caso, não é privatizar. Outro canto é você fazer uma autarquia municipal para cuidar do saneamento básico e da água, como o Cacoal fez. O melhor sistema de tratamento de água e esgoto de Rondônia é o de Cacoal e é público, é uma autarquia municipal. Nós não podemos permitir que saneamento básico e água seja privatizado, porque isso nunca vai chegar na periferia. Como não chegou em Manaus, como não chegou em Ariquemes. Ariquemes, o sistema está privatizado. Vá lá e pergunte se a água chegou na periferia. Vá lá e pergunte se chegou esgotamento sanitário na periferia. Obrigada, candidato. Agora a pergunta ao candidato Hildon Chaves. Candidato, o senhor disse algumas vezes ser contra a reeleição. Durante meses, a informação é de que não buscaria se reeleger. Porém, no último momento, anunciou sua candidatura. Foi uma estratégia para conter as críticas e tentar pulverizar os votos entre as demais candidaturas ou apenas para beneficiar a sua candidatura? Bom, nós realmente não éramos candidatos e tínhamos também a expectativa de termos outros candidatos com mais experiência na gestão da coisa pública. Tanto não éramos candidatos que surgiram duas candidaturas dentro do nosso gabinete com a nossa bênção. Uma foi a do Tiago Pesari, da Indur, que aliás na Indur fez um trabalho extraordinário, pegando um parque de iluminação com 23 mil lâmpadas e levando até 100 mil lâmpadas. Isso foi uma grande realização da prefeitura. Hoje nós temos uma cidade iluminada, mais humanizada, com mais segurança para todos. Uma outra candidatura, ela permaneceu, mas isso não foi uma estratégia de maneira alguma. Mas não só pelas pressões políticas, nós tínhamos pressões políticas de um lado, pressão da família para não sair candidato, mas quando observamos que nós temos hoje 15 candidatos, a nossa candidatura e mais 14 candidaturas. Quando nós chegamos à conclusão de que a imensa maioria desses candidatos nunca administraram absolutamente nada, salvo uma ou outra exceção, mas nunca foram gestores privados e nunca administraram a coisa pública. O município, com a complexidade de Porto Velho, precisa de uma gestão eficiente, principalmente em razão dos tempos difíceis que sobrevirão inevitavelmente a partir de janeiro de 2021. E estamos colocando a nossa experiência à disposição da população. Obrigada, candidato. Dando sequência a este bloco, teremos mais uma rodada de pergunta entre os candidatos. E quem inicia essa rodada é o candidato Hildon Chaves. Pode fazer a sua pergunta ao candidato Ramon Cujuí. Candidato, em sendo eleito, nós sabemos das dificuldades da gestão pública como um todo. O município de Porto Velho é extremamente complexo. Quando Carlinhos Camussa entregou a gestão do município de Porto Velho já para o prefeito Mauro Nazif, ele recebeu do Carlinhos Camussa com 5.600 servidores, entregou
com 12 mil servidores para o prefeito Mauro. Eu já recebi isso com 13 mil, enfim. Como é que o senhor pretende conduzir a questão dos precatórios das dívidas de Porto Velho no Tribunal de Justiça do nosso Estado? Candidato, preciso fazer uma correção. O Carlinhos Camurça não entregou o governo para o doutor Mauro. De uma leva foram criados 600 cargos em comissão. Isso é dinheiro que está indo para o ralo, é dinheiro do contribuinte. Nós precisamos ter muito cuidado com esse dinheiro público. Os cargos em comissão são cargos que afrontam o servidor público que estudou para um concurso, que passou, que ralou para ser concursado e hoje veio ocupar os cargos de gerência na prefeitura com comissionados que não têm vínculo com a administração pública. Nós precisamos fazer isso de maneira muito, muito cuidadosa. Nós vamos passar um pente fino nessa quantidade de cargos comissionados que foram criados. Nós precisamos cuidar da finança de Porto Velho como a gente cuida da finança da casa da gente. O que é da gente, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que ter todo preciosismo na hora de executar a despesa. Então, candidato, quando a gente fala em cuidar das finanças de Porto Velho, 13 mil que se recebeu, a gente precisa reduzir essa quantidade de cargos comissionados para melhorar um pouco as finanças de Porto Velho. Bom, o seu partido, na verdade, criou aproximadamente 8 mil cargos estatutários em 2 gestões. A Prefeitura de Porto Velho funcionou com 5.400 servidores até a época do Carlinhos Camurça. E depois foi aí para 12, 13 mil servidores. Isso causou um inchaço enorme na Prefeitura de Porto Velho. Nós temos servidores estatutários e que são de ótima qualidade e que prestam um grande trabalho a Porto Velho. Mas o senhor demonstra mais uma vez um desconhecimento tremendo do funcionamento da máquina pública. 29 mil reais são os precatórios, candidato, os valores dos precatórios humanitários. Mas a dívida da Prefeitura de Porto Velho, que nós herdamos principalmente da ineficiência do governo do PT, hoje passa de 300 milhões de reais. E eu tenho enfrentado essa questão e eu sei o que significa o abandono e a má gestão de uma cidade como Porto Velho. Candidato, fugiu a tréplica. De fato, os 29 mil são as chamadas RPV, é aquilo que você paga de imediato e não fica vinculado no orçamento do ano seguinte. Mas a dívida de precatórios de Porto Velho está relativamente saneada e não está saneada da agora. O que a gente precisa é sanear o que está aí, é o gasto excessivo do que está aí. Quando eu falei ainda agora há pouco do prédio do IPAM, é apenas um dos exemplos da quantidade de imóveis que foram alugados pela Prefeitura e que vai o dinheiro embora. O eleitor sabe que dinheiro de aluguel é um dinheiro que vai e não volta, é um dinheiro que só beneficia o proprietário. Tem muitas coisas na Prefeitura que precisam ser revistas. A quantidade de cargos comissionados e a quantidade de prédios que foram alugados nessa gestão, nós vamos passar um outro pente fino. Porque tem muita coisa aí que é desnecessária e está sendo jogado o dinheiro do contribuinte, o dinheiro do porto-velhense no ralo por esses contratos. Então, candidato, é preciso assim ter muito cuidado, como eu sempre digo, com o dinheiro público. Porque dinheiro público é dinheiro que é nosso, é dinheiro meu e é dinheiro de você, meu eleitor, minha querida eleitora. Obrigada, candidato. Assim chegamos ao fim deste segundo bloco e deste debate que conta hoje com as presenças dos candidatos Ramon Cujuí e Hildon Chaves. Lembrando que o candidato Vinícius Miguel foi convidado democraticamente, como todos os demais candidatos, mas não apresentou nenhuma justificativa da sua ausência nesta noite. Vamos ao intervalo comercial e voltamos com as considerações finais dos candidatos. Eleições 2020 na SIC TV. Atenção você, porque nesse momento eu quero falar sobre a Vinil Art, uma empresa especializada em impressão digital. Aqui eles utilizam equipamento com tecnologia de ponta. Você encontra lonas, adesivos, perfurados, banner, corte eletrônico e muito mais. Na campanha eleitoral, o atendimento é personalizado com isso aí na sua tela. Vinil Art Comunicação. A imagem é sua, a impressão é nossa.
Debate 2020. E o tema é obras. Com a palavra, João Pedreiro. Eu prometo a todos os ouvintes que minha obra é a obra mais barata da cidade. Comigo não tem essa de obedecer projeto, não. Eu faço qualquer puxadinho. Primeira linha, segunda linha de material, é tudo a mesma coisa. E quando eu falto... Acabou o seu tempo. E agora com a palavra, Fábio, da Esfera Engenharia. Obra é coisa séria. Na Esfera, sua construção é supervisionada por engenheiros e arquitetos. Os materiais são de excelente qualidade. Escolha certo. Escolha Esfera Engenharia. E fique tranquilo. E assim terminamos mais esse importante debate. Fábio, você já me convenceu. Não esquece de me passar o cartão de visitas, hein? Chegou uma nova mensagem. Você lê e de início não sabe se é verdadeira. Ups, percebeu que era desinformação. Vem a raiva, o sentimento de ter sido enganado e logo o ódio. Como reflexo aparece o impulso de rebater aquela ação, o que gera uma comunicação violenta. Será que vale a pena? Você vai para o embate mesmo? Aqui vai um alerta, hein? O debate vai ficar empobrecido e é bem capaz de gerar, sabe o quê? Mais desinformação e, por consequência, mais ódio. É isso mesmo que você quer? Não seja a pessoa que discute com ofensas. Crie um ambiente amigável e replique informação de qualidade. Eleições 2020 na SIC TV. Oferecimento: Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Inscreva-se no vestibular 2021 e tenha benefícios exclusivos. Vinil Comunicação Visual. A imagem é sua, a impressão é nossa. E Esfera Engenharia. Solicite o seu orçamento. Fique tranquilo. Estamos de volta com o nosso último bloco. Agora, cada candidato terá 1 minuto e 30 segundos para as suas considerações finais. Conforme combinado em reunião com os representantes de cada partido, a ordem de fala dos candidatos será inversa à das apresentações iniciais. Sendo assim, o primeiro candidato a fazer suas considerações é o candidato Hildon Chaves. Meus amigos e minhas amigas que nos assistem neste momento, o Brasil passa por um momento de transformação e também um momento de muitas dificuldades. Nós assistimos recentemente o maior escândalo de corrupção da história da humanidade. Isso nos envergonhou e é este mesmo partido que, em diversas prefeituras do Brasil, tenta voltar ao poder, que tanto dano nos causou. Na verdade, o momento continua propício para que se passe, sim, um pente fino na esquerda de uma maneira geral. A esquerda causou e vem causando muitos danos à nossa sociedade. Quando o candidato me fala de escolas e aluguéis e etc., nós baixamos todos os aluguéis na nossa gestão. Baixamos e renegociamos todos os contratos para baixo. Escolas indignas que herdamos das gestões anteriores e principalmente do próprio PT. Nós temos que ter responsabilidade com o nosso país, com o nosso estado e com o nosso município. É fundamental se trabalhar com transparência, com ética, com responsabilidade. Chega dessas aventuras. O senhor candidato, eu tenho certeza que é um homem sério, mas a entourage do seu partido é muito complicada. Então nós não podemos voltar a este passado tão nebuloso recente. Eu deixo um grande abraço para todas as famílias. Fiquem todos vocês com Deus e vamos de 45. Obrigada, candidato. A vez do candidato Ramon Cujuí fazer as suas considerações finais. Eu quero dizer a você, eleitor, a você, eleitora, primeiro, muito obrigado por permitir entrar na sua casa agora para dialogar com você. E dizer que o Partido dos Trabalhadores tem um legado enorme com esse país. E nós temos propostas para Porto Velho, propostas de médio e longo prazo. Nós estamos propondo a moeda beiradeira para salvar a economia do município. A prefeitura não pode ser irresponsável e não agir com o seu poder para salvar a nossa economia. Da ponta do Rio Madeira até o Jardim Santana, o que mais nós temos são placas de vende-se e aluga-se, e a prefeitura não tem dado nenhuma resposta para a grave situação social e econômica do nosso município. Nós vamos implantar a moeda social beiradeira para ativar a economia do município. Pegar 800 mil reais dos royalties das usinas e jogar diretamente na economia para a economia funcionar.
para ajudar as pessoas mais vulneráveis e para permitir que o seu comércio fique aberto, para que a economia se movimente. Eu tenho dito sempre isso, que a economia, como bicicleta, ela tem que estar em movimento para ficar de pé. E nós fizemos isso em vários lugares do país e vamos fazer agora também. Porque Porto Velho precisa, Porto Velho merece uma gestão responsável que efetivamente cuide das pessoas. E nós vamos fazer isso. Nós não podemos voltar ao tempo em que nosso povo não comia. Hoje, o óleo explodiu o preço, o arroz explodiu o preço, o gás explodiu o preço. Nós precisamos fazer a mudança e a mudança começou. A mudança que o Brasil precisa começa na nossa cidade e nós vamos fazê-la, porque o nosso povo não pode mais continuar sendo tão maltratado como vem sendo. Um abraço e um beijo a todos. Obrigada, candidato. Quero agradecer aos dois candidatos que se comprometeram a estar conosco nesse debate e honraram com esse compromisso. Registramos mais uma vez que o candidato Vinícius Miguel não justificou a sua ausência e não esteve conosco nesta noite. Pedimos que os demais candidatos também, que tiverem compromissos inadiáveis, informem a emissora, porque toda essa estrutura não é somente para o candidato mostrar as suas propostas, mas principalmente para você, eleitor, saber em quem depositar o seu voto. Estamos encerrando esse terceiro dia da série de debates das eleições 2020 da SIC TV. Gostaria de agradecer aos senhores candidatos mais uma vez pela presença, agradecer a você que acompanha de casa a mais um debate à Prefeitura da capital. E agradecer também aos nossos parceiros, Esfera Engenharia, Vinil Arte e Comunicação Visual, Grupo Educacional Aparício Carvalho, Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Caso se confirme um segundo turno, fica aqui o nosso convite e compromisso com os candidatos e com você, nosso telespectador. E logo mais no SIC News, veja um balanço de tudo que aconteceu na noite de hoje. E amanhã o quarto dia de debate será entre os candidatos Ronaldo Flores, Cristiane Lopes e Samuel Costa. Uma boa noite a você e faça bom uso do seu voto. Até lá!